A você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Caroline e faço parte da Pastoral da Comunicação da Paróquia do Mar de São Sebastião. O mês de agosto é dedicado às vocações e de modo especial aos catequistas, cristãos leigos e leigas, que possuem uma data para serem celebrados, pois são pessoas importantes na nossa formação como cristãos. O catequista é aquele que se coloca a serviço da palavra de Deus, aquele que faz a palavra de Deus ecoar. Em razão dessa data tão especial e tão importante, entrevistaremos algumas pessoas que já passaram pela coordenação de nossa paróquia, contando um pouquinho da história e de sua experiência. Estou aqui agora com a Sueli, ela sobrinha da dona Joaquina, que foi a primeira coordenadora da catequese de nossa paróquia. Então, Sueli, seja bem-vinda. Se puder contar um pouquinho para nós o que você sabe da história da dona Joaquina como coordenadora da catequese? A dona Joaquina era minha tia e minha madrinha de batismo. E ela, desde que eu vim estudar, pequenininha, vim para a cidade para estudar, e eu morei com ela algum tempo, sabe, na ausência de meus pais. E eu participava com ela de tudo. Foi nessa época que foi fundada a Paróquia do Mar de São Sebastião, em 1960. Foi quando chegou o Padre Vitor, o primeiro sacerdote. Só que antes de fundar a paróquia, existia aqui um casal de zeladores da igreja. E a dona Joaquina vinha com frequência aqui. Foi ela que começou a reunir pequenos grupos de crianças que ela viu que estavam assim meio soltos por aí e começou uma pequena catequese. Aí foi quando inaugurou a paróquia e daí em diante as coisas começaram a ficar mais bem organizadas, sabe? Isso foi por volta de 1960, 61, quando chegou o Padre Vitor. O Padre Vitor chegou na inauguração, ficou por aqui. Na época até teve um fato assim muito bom, muito interessante, que foi que não tinha a casa paroquial para ele morar. Então ele ficou hospedado na casa da minha avó. Durante 3 meses ele dormia lá, sabe? E passava o dia aqui na igreja, tomava as refeições com a dona Eugênia, tia do Monsenhor Domingos, que era assim uma casa bem aqui pertinho da igreja, sabe? Então isso para quem era criança era um fato muito importante, ter uma visita tão importante em casa, uma pessoa morando junto lá. Então foi muito bom, apenas que foi pouco tempo, foi só por uns 3 meses, porque depois logo a casa paroquial atual foi comprada pela paróquia. E durante muitos anos, eu acredito mais de 40 anos, a dona Joaquina foi a coordenadora da catequese, sabe? Ela contava com a colaboração de muita gente. Tinham muitas pessoas aqui na paróquia que ajudavam muito, eram as catequistas, o pessoal, tudo. Então o trabalho foi desenvolvendo e foi ficando muito bonito. Por exemplo, o mês de maio era considerado o mês de maio mais bonito da cidade, que era feito aqui na paróquia. Tinha coroação diária, os meninos ficavam um pouquinho enciumados dos anjinhos, e ela começou então a fazer umas roupas para ele, vestia como apóstolo, vestia como São José, vestia como Jesus Cristo, sabe? E fazia uma encenação para eles, então eles tinham o dia da coroação deles mesmos. Naquela época a coroação era diária durante todo o mês de maio, E ela tinha várias pessoas aqui que colaboravam muito com ela. E com o passar do tempo, o Padre Vitor foi embora, mas aí veio o Padre Moacir, o Padre Maurílio, e as coisas foram continuando. Tinha aquelas pessoas como a Hermínia, a Carmélia, que eram também extremamente participantes aqui, Essas pessoas acabaram fazendo um grupo que levava a catequese em frente, levava as festas da igreja em frente, Mais alguma coisa a acrescentar? Bom, eu acho que o que eu posso acrescentar é que ela sempre fez isso com muito amor, sabe? Ela tinha um carinho especial pela paróquia.
a igreja de São Sebastião ainda pertencia ao Divino Espírito Santo e ela já vinha por aqui, conversava com os zeladores, via como é que estavam as coisas, dava uma opinião outra, isso até antes de existir a paróquia, sabe? E todo o trabalho que ela fez, não só na catequese, como também no ministério da Santa Eucaristia, foi feito com muito amor, com muito carinho e com muito empenho. Ela sempre se desdobrava, entendeu? Ela deixava de fazer umas outras coisas da vida particular para se dedicar à igreja. Sueli, queria agradecer, né, por ter contado um pouco da história da Dona Joaquina para nós, né, que foi uma pessoa muito importante na história da nossa catequese. Não, fiz isso com muito gosto, sei que não sou preparada para tanto, mas eu fiz com muito carinho porque ela era uma pessoa muito amada por toda da nossa família, por mim principalmente, minha tia, minha madrinha de batismo, e foi uma pessoa que teve muita influência na minha vida, com certeza, especialmente na minha vida espiritual. É uma pessoa muito amada por todos os paroquianos também. Sim, com certeza, né? Muito conhecida, né? Quando eu digo, sou sobrinha da Dona Joaquina, tá, então tá resolvido. Né? É uma pessoa muito conhecida. Dá uma abertura. Sim, então, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço também, viu? Meu nome é Silvana, eu fui catequizanda da Dona Joaquina, cresci aqui na paróquia, né? Tive o prazer de ser catequizanda da Dona Joaquina, na época do Padre Moacir. E a Dona Joaquina era uma catequista muito tranquila. Naquele tempo, não era catequese, não, a gente não tinha encontro de catequese. Nós tínhamos aula de catecismo, aulas de catecismo, né? E a Dona Joaquina, ela fazia com a nossa turma o seguinte, a gente chegava no domingo, encontrava com ela na porta da igreja para assistir a Santa Missa e para ver como que era o procedimento dela na hora da Sagrada Comunhão. E todos os domingos eram assim, a gente chegava na porta da igreja, ela esperava a gente na porta da igreja, a gente adentrava a igreja e participava da Santa Missa com ela. Teve um domingo, ela não comungou e nós ficamos todos curiosos. Quando foi na saída da igreja, nós perguntamos para ela, Dona Joaquina, hoje a senhora não comungou? Ela olhou para a gente com aquela tranquilidade e falou, olha, hoje, quando eu estava saindo da minha casa, eu chupei uma bala. Então, por isso eu não comunguei. E eu guardei isso comigo. E depois, foi passando o tempo e me inspirou a ser catequista. Hoje eu sou catequista aqui na Igreja do Mar de São Sebastião. Agradeço a Marilda, a Edviges na época, agradeço toda a equipe que me deu apoio. Já faz um tempinho que eu estou dando catequese aqui, na paróquia do Merte, São Sebastião. E agradecer a oportunidade que todos me deram, que fui muito bem acolhida aqui. Feliz Dia dos Catequistas. Estou aqui com a Luceli, que foi uma das primeiras coordenadoras da catequese da nossa paróquia. Seja bem-vinda, Luceli. Muito obrigada. Você pode contar para nós como que começou a catequese aqui na paróquia? Então, o começo mesmo foi com a Joaquina Dulce, né, da Silva. E eu me lembro que eu vinha da roça, ainda estava na roça nessa época, com 13 anos, ela já estava aqui na paróquia e as minhas primas já estavam aqui na cidade. Daí eu vinha com elas na catequese. Eram uns bancos que tinha aqui do lado, né, na frente da casa do zelador. Ainda era chão, batido, e tinha uns bancos onde ela reunia as crianças para fazer essa catequese. E ela foi uma coordenadora de 40 anos aqui na paróquia, que ela assumiu, né? Uma pessoa assim de muita vitalidade, de muita doação, né? E depois eu já participava de algumas pastorais, inclusive do CPP, né, o Conselho de Pastoral Paroquial. Já desde a primeira coisa que eu participei aqui foi no coral, com o Padre Moacir. Carmele estava na Telemig ainda, já participava com elas aqui. E daí eu fui para a Pastoral Vocacional, participei muitos anos da Pastoral Vocacional, depois fui para outras pastorais, fui para o CPP, e aí a Joaquina me acha lá dentro do CPP, né, e me convida para assumir a catequese, porque ela já estava assim, precisando dar uma
descansada mesmo, mas ela nunca descansou, porque ela continuou assumindo a crisma. Ela assumia a crisma e eu assumi mais a parte da Eucaristia, né? Mas, no geral, eu que estava já como coordenadora e ela já foi me engatilhando. Aí conversamos com o Padre Moacir e ele foi um incentivador, né? Falou, não, tá muito tranquilo, você pode assumir tranquila, a Joaquina aí junto com você, vocês vão juntas. E daí foi assim que praticamente a pioneira foi mesmo a Joaquina. Então, ela que fez o convite, né, para você assumir a coordenação, Sim, né? foi ela. Junto com o Monsenhor Moacir, que te incentivou, Que né? me incentivou a assumir esse serviço, né? Porque é um serviço, né? Sim. Um serviço árduo. Na época a gente coordenava todas as comunidades aqui, né? Eram 7 comunidades urbanas, que ainda tinha São Francisco, né? Vargem, que era tudo aqui da paróquia, e as zonas rurais. 7 comunidades rurais também, Taxas, Campestre, Ribeirão da Cava, Martins, Cardoso, ali o Ribeirão Santana, né? E eram todas coordenadas pela paróquia do Marte. Quanto tempo você esteve à frente da coordenação da pastoral catequética? 7 anos. Eu comecei, eu acho que foi ainda 90, e depois fiquei 7 anos, depois ainda continuei com a Ivanísia. Eu sei que eu fiquei, acho que até 95. 95 eu já estava junto com a Ivanísia, porque aí eu já pensei, já estava com outros compromissos, falei, vou já colocar alguém aqui para já ir dando continuidade, né? A Ivanísia assumiu junto comigo e a gente ia para as zonas rurais ainda. Vendo hoje, né, sendo a segunda coordenadora da pastoral catequética, né, vendo hoje onde chegou a catequese, né, o tamanho, a proporção que ela tomou, qual que é o sentimento que brota no seu coração? Um sentimento de ter podido cooperar com isso, sabe? Muito interessante. E eu falar de sentimento, eu já começo a querer chorar. Pode cortar isso aí depois. Não, mas é emocionante, a gente emociona, né? Eu sinto, assim, uma coisa muito gostosa, sabe? De ver que eu fiz uma parte e que dei continuidade, não fiquei apegada em cargo, sabe? Consegui, assim, superar e fazer outras coisas, que eu acho que a igreja tem que ser isso, né? A gente precisa aprender a desprender, não ser preso em nada. E passei para a Ivanísia com muito prazer, muita alegria de ter cooperado, né? Continuei ainda, né? E hoje eu sinto, assim, essa gratidão de ter podido cooperar e ver que eu fiz um papelzinho aí junto, né? E ver como ela está hoje, muito gratificante mesmo. Falando em gratidão, né? Muito obrigada por ter contado, né, um pouquinho da história, né, da catequese em nossa paróquia, né? Sim. Então, nosso muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Por lembrar da gente, né? E colocar a gente nesse pedacinho aí, tá bom? Eu que agradeço, Carol, tá? Mensagem para Luceli, por Anadéia Rezende Lopes Silva. Já conhecia Luceli, mas não tínhamos muita convivência, até ser convidada por ela para coordenar a catequese da comunidade Nossa Senhora Aparecida, em agosto de 1995. Quando fui convidada por ela, me assustei e até tive medo, porque nunca tinha feito um trabalho voluntário. Disse para ela: como vou coordenar a catequese de uma comunidade se não estou capacitada para tão grande missão? A Luceli então me disse: Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. E com isso que ela me falou, aceitei porque tinha certeza que Deus iria me capacitar para tão grande missão. A Luceli tinha uma visão e um conhecimento muito grande da catequese renovada, e com isso conseguiu renovar toda a catequese da paróquia do Marte São Sebastião. Conseguiu que toda a catequese das comunidades se organizassem e caminhassem juntas, dentro da proposta da catequese renovada. Também orientar todos os coordenadores e catequistas dentro da proposta da diocese.
através das reuniões mensais com os coordenadores das comunidades, conseguiu ter uma visão da realidade e dificuldade das mesmas, e assim conseguir entender também a dificuldade de cada coordenador. Ela estruturou toda a catequese paroquial, tanto no financeiro como nos encontros de formação para catequistas, retiros, catequizandos e seus familiares, seja nas etapas de Eucaristia quanto de Crisma. Quando o coordenador ou catequista pensava em desistir da missão, ela conseguia, com seu jeito carinhoso de ouvir e falar, convencer a pessoa a não desistir da missão. Todos que conviveram com a Lucely têm grande respeito e gratidão pelo grande trabalho que fez pela catequese. Lucely também faz parte da comemoração dos 60 anos da paróquia, pela grande dedicação na coordenação paroquial de catequese. Vamos conversar agora um pouquinho com a Ivanísia. Ivanísia, seja bem-vinda, viu? De toda essa nossa trajetória, você foi a terceira coordenadora, né, da pastoral catequética da nossa paróquia. Sim. Como foi assumir a coordenação? Na verdade, foi um pouco meio que cair de paraquedas, porque na época eu coordenava a catequese lá na comunidade Santa Maria, porque quando houve as missões redentoristas, eu já morava no bairro Santa Maria, na comunidade lá, e percebi lá que tinha muita criança que vinha para a catequese no centro. Aí eu reuni com algumas pessoas lá e viemos conversar na época, com a Lucely, que era coordenadora paroquial, e o Luiz Henrique, que era o padre na época, que era o coordenador espiritual da catequese. Eles então concordaram que a gente fundasse uma catequese no Santa Maria. E aí demos formação para os catequistas e tudo, e iniciamos lá. E eu comecei a minha vida de pastoral dentro da paróquia, lá na comunidade Santa Maria. Aí depois a Lucely teve uma necessidade, né, de sair por problemas particulares, e dentre a turma da equipe de coordenação, que eu era mais novata da turma, né, mas eles não tinham assim uma disponibilidade de assumir. Então acabou que eu coordenava ali no Divino, a catequese no centro ali, mas eu ia deixar pelo fato de meu marido estar assim doente e tudo, eu queria ficar mais para perto de casa, mas não queria deixar a catequese. Aí o padre Eduardo, que na época estava aqui como vigário paroquial, ele sugeriu para a Lucely me fazer a proposta. Uhum. E então eu fiquei assim meio que indecisa, porque eu era mais novata da turma, então eu acho que quem tinha mais conhecimento da história da paróquia era quem já estava mais tempo, até porque nem daqui de Varginha eu não sou, né? Mas acabou que de todos eles, a que tinha mais condição era eu, que eu já era aposentada, e poderia então estar assumindo aqui a secretaria. O padre Moacir, ele era um padre muito pastor, e ele investiu muito na catequese, né? E nas outras pastorais, claro. E então eu precisava de alguém aqui para ficar direto. Aí eu, diante de tudo isso, entre os altos e baixos ali, os acertos e os desacertos, falei, bom, se é para o bem da catequese, vamos lá enfrentar a parada, né? E assumi então, nesse caso, a catequese na paróquia, né? Já desde dessa época. Estava lembrando que a Lucely, eu acho que foi em 1998, que eu assumi com ela, ainda não foi sozinha, foi com ela. Até eu conhecer a paróquia, na época tinha 7 comunidades rurais, eu não sei dirigir. E aí a gente ia para as comunidades rurais para poder orientar as catequistas lá para a catequese. Então a Lucely ficou comigo ainda por algum tempo.
para depois eu assumir sozinha. E a gente deu uma reorganizada, né? Cada um tem uma maneira de ser e de fazer acontecer. E assim nós fizemos. Eu tinha uma equipe muito boa que trabalhava comigo e a gente pôde fazer aí um trabalho, não digo 100%, porque 100% é só Jesus Cristo, mas a gente procurou fazer da melhor maneira possível acontecer a catequese na paróquia. Você esteve à frente da coordenação, né? Por quanto tempo? Eu estive de 98, né? Eu deixei em 2007. Foram 9 anos de coordenação. Nesse tempo, quais eram os projetos feitos pela catequese? Bom, a caminhada da catequese sempre ela tem uma linha de trabalho e essa linha de trabalho ela permanece até hoje, né? Mas nós tínhamos aqui entre nós, equipe de coordenação, como eu te disse, uma equipe muito boa, nós tínhamos nossos projetos para fazer, dar um rosto melhor para a catequese. Porque diante da situação que a gente vivia e vive, né, até hoje, se você não procurar fazer algo que atraia mais as crianças, que eles se sintam bem, acaba que aquilo vai acabando, né? Vai tendo a evasão e tudo mais, você não consegue resguardar. Nós tivemos aqui a infância missionária, né? Funcionou por algum tempo, depois ela não foi em frente. Nós tínhamos o tríduo preparatório para a celebração de primeira Eucaristia e Crisma. Esse tríduo era preparado, a equipe que era responsável, por exemplo, coordenadora de primeira Eucaristia, coordenadora de Crisma, mais eu e a equipe de celebração, a gente sentava para preparar esse tríduo. Então, o tríduo, além de sentado, preparado, ele era rezado, pensado, tudo antes, né? E também os folhetos. Nós tínhamos os folhetos próprios para uma celebração e para outra, né? E seguia essa mesma orientação da paróquia toda, inclusive a questão da ornamentação. Eu lembro que numa crisma, o Dom Diamantino até fez um elogio, porque ele era muito observador, né? A mesma decoração que ele viu aqui, ele viu na São José, ele viu lá na Vargem e viu no Nossa Aparecida. Uhum. Porque a gente partilhava tudo, entendeu? Os horários, tudo era a gente que determinava. Ele seguia direitinho tudo que a gente pedia. Não era ele que determinava, éramos nós, né? Então era assim, um trabalho muito gostoso. Outra coisa que a gente fazia também, estava dentro do projeto, era a gincana com as turmas de Crisma. Então a gente fazia essa gincana, era até lá no CAIC, fizemos essa gincana em preparação para o ano 2000. As gincanas eram muito bem preparadas também, e tinha pergunta, resposta, era diversificada, não consistia em palestra, porque jovem não gosta de palestra, né? Então, fizemos tinha essa gincana, que acho que foram 4 anos seguidos, a gincana. Cada ano foi crescendo mais, né? Tínhamos também retiro da primeira Eucaristia, com a ajuda dos pais. A gente reunia as crianças e os pais se cuidavam da parte da alimentação dos filhos, né, que estavam ali. E uma turma ficava na cozinha, outra turma ia para o sacrário, ali em oração, para poder, para o bom êxito, né, do retiro. Também foi uma coisa assim muito boa que a gente fez. No tríduo a gente tinha participação dos pais também, dos padrinhos. Quando o Padre Jean veio para cá, o último dia do tríduo a gente fazia a nível de paróquia, aqui na igreja mesmo, matriz, né?
E era assim um trabalho muito gostoso, muito bonito e enriquecedor, tanto para nós, quanto para os catequistas, quanto para os pais. Era um momento nosso de maior entrosamento com os pais. E eu acho que é isso, dentro e cumprir também, logicamente, aquilo que a diocese determinava, né? A gente procurou trabalhar nas celebrações que, dentro dos destaques que davam naquele ano, a gente procurou fazer todo esse trabalho como a diocese propunha. A gente sabe que existia uma diferença entre catecismo e catequese. Você consegue explicar para a gente um pouco sobre essa questão? O catecismo, ele existiu antes do Vaticano II, né? Então, ele baseava-se em perguntas e respostas. Era essencial essa parte, a parte doutrinal, para que o catequizando recebesse o sacramento. Mais perto de nós seria só a Eucaristia, né? Mas mais antigamente, na época da cristandade e tudo mais, se preparava para o sacramento de iniciação, que aí eles recebiam os 3 sacramentos, né? Mas mais próximo da gente era só isso mesmo, mais para a primeira Eucaristia. Mas aí o catequizando teria que saber todas as orações, teria que saber os mandamentos de cor, sacramentos, o sacramento da igreja, os sacramentos, os mandamentos, quer dizer, da igreja, tudo que se relacionasse à doutrina. Ele teria que saber a resposta. Para isso ele tinha um livrinho. A minha menina mais velha ainda fez uso desse livrinho. Eu tinha até pouco tempo ele guardado lá em casa. Então elas estudavam o livrinho e depois a professora deles lá, porque não era na comunidade, né? Ela fazia uma provinha para ver se eles sabiam responder e tudo mais. Se soubesse responder, receberia o sacramento. Se não, ia estudar mais um pouco, né? Aí, depois do Concílio Vaticano II, viu-se então a necessidade de uma reforma também na catequese. A situação já é outra, né? A gente vê a cada instante ela tem que ser dinâmica. Se ela for dinâmica, se ela não for dinâmica, ela não traz resultado, né? E aí então foi que eles viram aí o essencial. E depois até mesmo do Vaticano II, que houve a abertura propriamente dita, acredito eu, da Bíblia para todo mundo, né? Que a gente teve mais acesso à Palavra de Deus. Até antes a gente nem tinha, porque o que tinha era tudo em latim, né? E então aí veio essa necessidade da centralidade da catequese ser a Palavra de Deus. E de uma catequese mais vivencial, que trabalhasse mais o ser humano como um todo. Antes se preparava-se para o sacramento. Hoje nós não preparamos o catequizando para o sacramento. O sacramento é a consequência da caminhada do catequizando, dentro da catequese, né? Então, hoje a catequese ela visa preparar o catequizando para a vida. Ela é um auxílio para as famílias fazer esse trabalho. Não é para ensinar nada. Não que a doutrina não tenha, logicamente, a sua eficácia, né? Que também tem. Porém, ela vem através de mensagem, porque a mensagem permanece. A decoreba, por exemplo, se acontecer isso comigo, se eu esquecer uma vírgula, eu esqueci tudo, né? Agora, se você entende essa caminhada, aquilo ali permanece com você. Verdade. Então, a diferença de catecismo para catequese é isso. A catequese, ela trabalha com um todo o indivíduo, né? E o catecismo prepara simplesmente para o sacramento. Embora, infelizmente, até hoje, depois de tantos anos do Concílio Vaticano II e, consequentemente, a catequese renovada, que vem aí dar uma força, um gás na catequese e tudo mais, ainda temos catequistas que trabalham o catecismo, né? Que ainda tem essa história ainda, né? Nós não conseguimos
trazer para essa realidade que nós vivemos hoje. Vanise, queria te agradecer, né, pela disponibilidade, por estar aqui e contar um pouquinho da sua história, né, e um pouquinho da história da catequese na nossa paróquia. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, embora não sei se eu consegui ajudar muito, mas pelo menos é aquilo que parte do coração da gente, aquilo que a gente vivencia e que entende que possa estar passando para frente. Eu agradeço vocês pela confiança, né, e por ter me dado esta oportunidade. A Vanise é muito tranquilo, porque é uma pessoa, é coordenadora da catequese aqui da área rural. Já há 6 anos eu a acompanho e vejo que ela é muito batalhadora, muito interessada e faz um trabalho muito bom, sempre participando de cursos, faz e traz para a gente, além de um bom conhecimento, o material necessário para a gente fazer um bom trabalho. Apesar de estarmos distantes agora, mas continuamos tendo contato por WhatsApp e ela sempre nos dá uma força, manda mensagens. E eu queria aproveitar nesse dia da catequista, agradecê-la por tudo e pedir também que ela não desanime, que continue firme, porque ela é uma líder nata. Que Deus abençoe na sua caminhada e que sempre faça como o próprio Jesus nos ensinou. Não desista de nós. Obrigada. Olá, é uma alegria estar aqui neste momento e ter a oportunidade de partilhar um pouquinho. Nós estamos no mês vocacional, mês em que a gente dedica as vocações sacerdotais, recordamos a vocação à família, às religiosas, leigos, catequistas. Eu me lembro que em 95, quando nós mudamos para cá, na comunidade rural do Martins, o meu primeiro trabalho foi como catequista, a convite da dona Célia de Souza, né, grande catequista. Então, e nesse tempo para cá, com alegria, assim, com muita satisfação mesmo, eu vejo quanto eu aprendi, o quanto eu fui formada nesse tempo. Convivendo com as outras catequistas, com mais tempo de caminhada, outras também começando, enfim. E nós, nessa nossa caminhada, nesse nosso trabalho, nós tivemos a coordenadora da catequese rural, que é a Evanísia. E é dela que eu gostaria de falar assim um pouquinho. Ela, uma pessoa assim que fez parte desse nosso aprendizado, dessa nossa formação, né, durante esse tempo e continuará fazendo, claro, que muita coisa ainda por vir, né, a caminhada continua. Mas a Evanise é uma pessoa sempre muito dedicada, muito compromissada mesmo com o seu trabalho, é sempre muito organizada, né? Exigente também, e isso é muito importante, isso faz a diferença, né? Porque a gente aprende com a pessoa, né? Então você passa a ser mais motivado quando é uma pessoa empenhada, uma pessoa que está na coordenação, empenhada e que quer que as coisas deem certo, né? E isso é muito importante, eu valorizo isso demais, porque para Deus a gente tem que dar mesmo sempre o melhor. E ela sempre assim com muito carinho, né? Muito preocupada com as etapas e muito preocupada com a formação do catequista, de nós catequistas. Então, eu demonstro aqui toda essa minha gratidão, falo também em nome das outras catequistas, porque a Evanise realmente fez parte. E eu sempre digo que a catequese rural da paróquia do Mar de São Sebastião, ela caminha muito bem. Temos sim os nossos alguns problemas, temos as dificuldades, né, limitações, mas assim, de modo geral, graças a Deus, caminha muito bem. E ela foi, sim, por muito tempo coordenada, né? Coordenada pela Evanise. Então, isso faz a diferença, né? O bom coordenador, aquele dedicado, aquele que se empenha mesmo, né? Para valer, com amor, com muito carinho, as coisas não tem como não dar certo, né? Sempre, graças a Deus, contando sempre com a graça de Deus.
Então, eu quero aqui demonstrar minha gratidão a ela, a Evanísia, deixar o meu abraço, né, desejar que ela seja sempre muito feliz e que sempre seja muito abençoada por Deus. Um grande abraço e até mais. Nós tivemos, né, como coordenadora logo após a Ivanísia, a Edviges, que já não está mais entre nós. Então nós convidamos o Gilmar, seu esposo, para contar um pouquinho, né, para nós sobre o tempo dela como coordenadora e que também é catequista. Gilmar, como foi a coordenação da Edviges? A coordenação da Edviges foi uma dedicação, né, de vida, de amor a Deus e amor ao próximo. Um exemplo, né, para todos nós, porque ela se entregou, mesmo com saúde abalada, que ela sempre teve a saúde abalada, com bronquite asmática desde criança, mas venceu aí com a graça de Deus, levando esse amor. Qual foi o maior legado que ela deixou? Voltando, é o amor, né? Porque a caridade sobrepôs sobre tudo o que ela fez, né? Porque a caridade trouxe testemunhos, exemplos. Eu posso aqui até estar contando de mim mesmo, né? Poderia, da minha família, né? Uma alegria muito grande também, com toda a dor que a gente passou sem ela. Mas é isso aí, porque a Edviges ensinava a vida, né? Era muito litúrgica, o que não sabia procurava aprender, catequista, catequese e também, acima de tudo, a caridade, né? Com todos, sem exceção. Agora falando um pouquinho de você. Para você, o que é ser catequista? Ser catequista é dar um testemunho, né? Pelo menos um pouquinho daquilo que ela deu, que ela me ensinou e que eu convivi e aprendi com ela. E também com a paróquia, né? Com os padres que orientou a gente, orientou ela, e todos que participaram com ela, as catequistas, coordenadoras, professoras, Dona Joaquina, a Ivanise foi muito dedicada com ela para passar para ela a catequese na época que ela era a coordenação, na época ela era catequista. E daí em diante foi frutos, né, de Deus para todos, né, para a paróquia, para as famílias, para as comunidades, para nós também. Eu agradeço a Deus, né, louvo e bendigo a Deus pela Edviges. A gente, né, agradece a sua participação, né, por poder contar um pouquinho, né, da caminhada da Edviges aqui na nossa paróquia. Foi uma pessoa tão importante, né, era muito querida por todos. Né, então, nossa, muito obrigada. Amém. Falar da catequese na igreja, na paróquia do Mar de São Sebastião, realmente lembrar de um tempo muito bom. Nós tínhamos muita formação, a gente realmente fazia uma escola de fé e vida. E falar da catequese no Mar de São Sebastião também é falar de Edviges. As lembranças são muito fortes, pois ela era uma pessoa muito atuante. Em toda a sua vida, em todos os anos que eu fui catequista no Mar de São Sebastião, a Edviges estava sempre presente, seja nas formações, seja nos instigando a fazer formações, e ela, como sempre, como uma boa pastora, né, estava sempre à frente, ia conosco. Às vezes ela fazia as formações por várias vezes, e como ela sempre dizia, a gente sempre tem sede de querer mais, né? E então não dá para desassociar a figura da Edviges disso. Nós sabemos que onde ela está, conforme ela, com certeza ela deve estar intercedendo não só por nós, pela paróquia do Mar de São Sebastião, mas por todos os catequistas, né? Fica aí a lembrança de uma pessoa muito especial que passou por nós e que, sem dúvida, na minha vida também fez toda a diferença. Olá, aqui é a Daniela da Comunidade Sagrado Coração de Jesus. Nessa semana tão especial que comemoramos a Semana do Catequista, viemos falar um pouquinho sobre essa formação da catequese aqui na nossa comunidade. A comunidade teve início em 2013, no meio do ano. Então a catequese ficou para o ano seguinte, no começo de 2014. Nesse intervalo conhecemos a Dona Edviges,
que era coordenadora geral da catequese, e veio nos ajudando, nos auxiliando como ser catequista, como iniciar a catequese, como fazer formação, como reunir com os pais, como fazer inscrição. Então, a dona Edivir tem esse papel fundamental, ensinando-nos a sermos catequistas evangelizadores. A dona Edivir, quem conheceu, quem conviveu, sabe o que eu estou falando. A dona Edivir foi uma base, foi uma estrutura, foi o começo, o início da catequese aqui na comunidade. Teve um papel fundamental, não só como missionário, evangelizadora, ela também era amiga, muito presente na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Onde que íamos, encontrava a dona Edivir, estava lá com a sua camisetinha, no supermercado, em loja, no centro, na missa, estava ela lá evangelizando com a sua camiseta da catequese, representando sua paróquia, sua comunidade. E hoje, como coordenadora paroquial da catequese, temos a Juliana. E aqui no bairro, como coordenadora da catequese, temos a Fátima, que vem nos ajudando até então. Então, nessa semana muito especial dedicada aos catequistas, desejamos a todas um feliz dia do catequista, que Deus continue abençoando pela intercessão de Maria, que foi a primeira catequista. Um abraço a todas que ajudam aqui na comunidade, todas as catequistas que já passaram pela gente também, nos ajudando aí, e pelas que vão vir também. A gente já reza, louva e agradece por esse trabalho tão bonito que é a formação da catequese na nossa paróquia, na nossa diocese e no mundo inteiro. Agora vamos conversar um pouco com a Brígida, que foi a 5ª coordenadora da nossa catequese. Seja bem-vinda, Brígida. Obrigada. Como foi o chamado para servir a catequese? Boa tarde primeiro, para vocês. Então, o meu chamado, eu creio assim que foi por amor, E eu via muito minha mãe, Minha mãe participava muito, então a gente era engajada. E foi assim um processo, E de repente era a dona Joaquina, que era a coordenadora, da comunidade, E a Hermínia precisava sair, E ela estava com uma turma de adolescente. E aí eu recebi o convite para ser catequista. E acho que eu sempre tive isso, sabe? Eu falo assim que foi uma graça. Eu acho que eu assim, cresci com esse chamado, mas eu conheci mesmo, eu fiz a experiência de Jesus dando a catequese, sendo catequista. Então, assim, é um amor muito grande que a gente sente. E a partir daí foi formação, foi muita formação. Assim, a gente vai se empenhando nos estudos, na Bíblia, na palavra, na busca constante da palavra de Deus. Então, eu falo assim, se encher-se de Deus para que o outro possa fazer a experiência de Deus em mim. Então, essa foi minha meta. Mas foi o Padre Jean, depois, O Padre Jean me fez o convite, eu já estava trabalhando lá na São José, que ainda era paróquia, depois que desmembrou, que era aqui da paróquia. E ele fez o convite para mim ser coordenadora de comunidade de Santa Maria, que eu peguei já a coordenação da Edvirges, Mas assim, antes de falar da Edvirges, deixa eu falar um pouquinho da Dona Joaquina. Pode ser? Pode, aí você já aproveita e conta também como que era a convivência com a Dona Joaquina, que ela era uma pessoa muito querida na nossa paróquia, Eu peguei assim a coordenação da Dona Joaquina, quando eu fiz o catecismo, Eu fiz o catecismo aqui, de 6 meses. Então, assim, essa convivência foi fraterna, E a Dona Joaquina ela mostrava muito amor, é muito carismática, muito amorosa. Então eu aprendi isso, quer dizer, essa experiência dela de Jesus fez com que eu fizesse essa experiência também, E a catequese é o amor, Acho que finalizando, a catequese é tudo, é o amor, E a Dona Joaquina transpareceu isso, aquele cuidado, aquele carinho, aquele trabalho assim amoroso,
E quando, voltando na Edvirges, né, a Edvirges também eu aprendi assim, muito serviço, né, então ela se doava, doação, né, e eu assim, caminhava com ela, porque eu era coordenadora em Santa Maria, ela que, né, assumia a coordenação, então assim, eu aprendi muito com a Edvirges, né, então eu falo assim que ela foi uma mestra, né, com aquele cuidado, com aquele carinho, com a simplicidade, que eu era muito humilde. Então eu fui aprendendo, eu fui bebendo disso, né? Eu falo que o catequista você tem que aprender, né? Ser obediente e gostar daquilo que faz, né? Fazer por amor. Sim, verdade. Né? E isso foi a minha história, né? Que eu comecei lá, né? Com a Dona Joaquina, teve, né? Acho que a coordenação geral era a Luceli, né? Depois passou para a Ivanise, e eu estava lá na São José, e depois a Edvirges. E aí desmembrou, né, a paróquia, que era a comunidade Nossa Senhora Aparecida, e o padre José Roberto fez o chamado para me ser a coordenadora. Aí eu fiquei na coordenação 3 anos. Né? E assim, foi uma benção. Né? Eu aprendi muito, lógico que na época do Padre Jean ele me proporcionou muitas formações, então isso me ajudou demais, né? Foi muitos estudos também, porque a gente tem que estar ligado, né? Falei, é beber, né? Sim. Assim, eu falo que o catequista tem que ser um pote cheio, ele não pode se esvaziar, né? Para que mate a sede do outro. Sim. Né? E o Padre Alberto ele trabalhou muito em formação. Né? E eu ajudei muita Edvirges a dar formação para os catequistas, porque eu me interagi, entendeu? Eu amo o que eu faço e amo mesmo, de coração. E nessa coordenação de 3 anos, eu fui preparando a Juliana. Né? Então eu vi assim, muita disponibilidade. A Juliana, na verdade, ela me auxiliava até. Eu falo que tudo é um aprendizado e eu nunca esquecer o que é ser catequista. Eu acho que coordenação é catequizar, ser líder, mas líder para formar, né, discípulos. Formar os discípulos em equipe, trabalhar em equipe, porque ninguém é melhor que o outro. Né? Eu costumava dizer assim que os catequistas novatos que entravam e com os catequistas que já estavam, né? Que nós temos que aprender com o novo e os novos aprender com a experiência dos mais velhos. Então era assim que a gente se associava e a gente conversava. E a Juliana, ela foi assim me acompanhando, ela me auxiliou demais, ela me ajudou muito, porque eu tive uma fase, né, que eu passei triste, né, que eu fiquei viúva, então ela foi me ajudando, ela já me ajudava lá. Ela pegou o gancho lá da comunidade Santa Maria, que eu era coordenadora, que é ali que eu, né, a gente ficou meio assim, mas a gente continua, porque Deus é mais, né? Sim, verdade. É muito bom a gente vendo a história da catequese se formando, né, que começou lá na Dona Joaquina, até chegar hoje, né, que você foi a coordenadora antecessora, né, da Juliana. Então eu queria deixar aqui nosso muito obrigado, né, por ter compartilhado um pouquinho da sua história, da história da catequese com a gente. Eu que agradeço. E assim, pelos catequistas, né, que eles sejam perseverantes, né, uma vez catequista para sempre, eu penso assim, porque acho que Deus nos molda, né, a gente sempre é moldado, né, às vezes você é como um vaso, né, nas mãos do oleiro, você se trinca e Deus vai te moldando. Então, ser catequista é uma graça. Então, parabéns aos catequistas, né? Que Deus possa abençoar cada um. Amém. Bom dia, pessoal. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com vocês. Eu me chamo Elaine, sou catequista na comunidade Sagrado Coração, que pertence à Paróquia do Marte. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco do que foi minha caminhada catequética. Quando eu iniciei, em 2016, eu costumo dizer que eu fui muito privilegiada, porque pude contar com pessoas excelentes para me ajudar, para me apoiar. Quero agradecer a Brígida. Obrigada, Brígida, pela sua dedicação e generosidade em todos os momentos em que precisei de você. Que Deus
com o seu imenso amor, cubra-te de bênçãos hoje e sempre. Quero agradecer também a Juliana, que naquele ano era coordenadora na comunidade Santa Maria, mas mesmo assim, todas as vezes que precisava, ela estava pronta para me ajudar, sempre. E para nossa alegria, minha e de todas as outras catequistas, hoje ela é nossa coordenadora paroquial. Obrigada, Juliana, por estar sempre disposta a nos atender, por ser como você é. Que Deus cubra você de bênçãos em todos os momentos de sua vida. E não termina por aqui. Quero agradecer também a Fátima, que é nossa coordenadora na comunidade. Obrigada, Fátima, por ser como você é, agradável, responsável, amiga. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, cubra-te de bênçãos hoje e sempre. E aos catequistas, que Deus abençoe cada um, para que possam sempre dizer: eis-me aqui, Senhor. Obrigada. Olá, eu sou a Mariela. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Gustavo. Nós somos filhos da catequista e coordenadora Brígida. Nossa mãe se dedicou mais de 25 anos à pastoral catequética. Ela esteve à frente da coordenação do Santa Maria e também da coordenação do Marte. Mãe, você é uma pessoa acolhedora, uma pessoa de uma força inexplicável. Você é o nosso exemplo. Mãe, feliz dia do catequista. Nós te amamos. Te amamos. Te amamos.